Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão. Tamo junto nessa reta final, tô com vocês. Nós vamos gabaritar direito penal militar, tá bom? Vamos começar sem enrolação a revisão, você não tem tempo. Eu não vou acelerar muito a fala nessa aula, porque na última aula eu fiquei falando muito rápido. Você pode ir na opção aí no YouTube, logo embaixo você pode mudar a velocidade. Se você quiser botar 1.5, 2.0, eu indicaria, porque eu não vou acelerar muito. Tá bom? Você pode aumentar um pouquinho a velocidade já que é a reta final, tá bom? O que o professor pede de vocês? Pessoal, o mínimo, coisa pouca. Você que vai ser futuro soldado, você que vai ser aprovado na Polícia Militar do Ceará, deixe sua curtida. Você que vai ser futuro soldado, vai ingressar na Gloriosa. Curta o vídeo. Se você gostar da aula, dá aquele comentário. Professor, muito obrigado. Professor, tá padrão, tá bacana. Beleza? Deixa um comentáriozinho, dá aquela força pro professor, ajuda o nosso canal a crescer. Quanto mais você curte, comenta, mais o meu vídeo vai ficar em evidência, tá bom? Se você está ajudando o professor. E se você não é inscrito, se inscreva. Eu acredito que vai ter concurso da PMCE, pessoal, agora de forma bem equilibrada. Não vai ser mais como antigamente, 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. Agora vai ter um ano sim, um ano não, ou todo ano. Então aqui você pode ver os cursos do professor de Direito Penal Militar, né? Você pode vir fazer parte aí da elite do Direito Penal Militar, beleza? Então vamos lá começar. Pessoal, hoje eu vou trazer assunto, eu trouxe aqui a conspiração e o motim, certo? Mas eu vou explicar esses crimes, mas num contexto, tá bom? Eu vou aproveitar a parte geral para explicar esses crimes aqui que com certeza estarão na sua prova, conspiração e motim. Um dos dois aqui eu acho que vai cair, beleza? Pessoal, vou voltar para o Itercrimes para falar de um assunto que é muito forte na sua prova. Lembra, pessoal, que o Itercrimes é o percurso do crime, é o caminho do crime até a consumação, ó. Então lembra que eu falei para vocês que você tem aqui a cogitação, você tem aqui a preparação, você tem aqui ó, a execução e você tem aqui a consumação. Você tem um exaurimento aqui, mas ele já está fora aqui do percurso, tá bom? O que eu quero conversar com vocês aqui que pode cair na prova de vocês? Lembra, pessoal, que a cogitação é uma fase interna, né? São atos mentais, está dentro da sua cabeça. Nasce a ideia de você cometer um crime, depois você vai deliberar, né, os pós e os contras, depois você decide, né, e entra nos atos preparatórios. Lembra, pessoal, que eu falei que nos atos preparatórios, na cogitação, pessoal, nem precisa dizer. Eu não tenho como punir pela simples cogitação. Imagina, se eu fosse punir todo mundo só pelo que a pessoa pensa, você que estava assistindo meu vídeo, que nunca pensou em matar alguém, né? Se eu pudesse punir, você já estava preso uma hora dessa, né? Então, pelo pensamento, pela fase interna, não tem como. Você está deliberando se vai cometer um crime, eu não tenho como te punir. O ato preparatório, né? Ó, o ato preparatório aqui, em regra, em tese também eu não tenho como punir, tá bom? Se eu vou comprar uma escada para poder assaltar o quartel, para pular no quartel, comprei a escada. Fui pego pela polícia com a escada. Como é que eu vou ser punido com a escada? Não tem como, pessoal. Agora, se eu comprar uma arma, por exemplo, né, para cometer algum crime, se eu for pego com aquela arma, né, eu vou ser punido ali. Os próprios atos preparatórios já constituem um crime ali, tá bom? Aí eu trouxe esse exemplo para vocês, pessoal, ó, da conspiração e do motim. Ó. O que é a conspiração? Ó? Concertarem-se militares ou assemelhado para a prática previsto no artigo 149. Olha, você pode prestar atenção que a conspiração ela vai ser um ato preparatório aqui para o motim, ó. Então já é punível, ó. Veja que a conspiração, ó, já pode punir. É a exceção que eu disse para você. A conspiração, ó, concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do motim, ó, do 149, que é o motim, tá bom? Ó, 149. Então aqui, ó, é como se fosse um ato preparatório, né? Então, ó, a conspiração é a preparação do motim, tá bom? Como vocês podem ver. Beleza? Show de bola, deu para você entender melhor agora. Isso aqui pode ser cobrado, pessoal. Isso aqui, se a EDECAN quiser mesmo pegar vocês assim, fazer uma prova bem bacana, que eu acho difícil, mas eu tenho que falar, porque se cobrar, vocês vão dizer que eu omiti. Eu acho que só vai vir letra de lei, mas eu acho que se vier uma questão de situação hipotética, essa parte do Itercrimes, ela pode ser cobrada, porque aqui, pessoal, não é só você saber o caminho do crime, você tem que saber de cabeça. Mas aí eu te pergunto, você já está bisurado sobre a tentativa? Você já sabe a desistência voluntária? Você sabe a diferença de tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior? Você já está bisurado? Pessoal, isso é muito forte para ser cobrado. Eu tenho quase que uma... Ó, questão que eu sei que vai cair, que eu tenho quase certeza. Excludente de ilicitude, concurso de agente, aplicação da lei penal militar... tempo, lugar do crime, prescrição, são coisas que eu tenho quase certeza que a EDECAN vai bater em cima, pessoal, porque tá muito na cara, beleza? Então,
esse iter criminis, né, você tem que ter na sua cabeça de forma muito clara, tá bom? E aqui, pessoal, ó, às vezes você cogita o crime, aí você vem aqui, ó, cogitou, preparou, aí você vai chegar na execução. Às vezes você inicia a execução, mas bem aqui, ó, por circunstâncias alheias à sua vontade, você não consegue chegar aqui na consumação. Ou seja, você, uma situação bem hipotética, você entrou numa briga lá com um militar, por exemplo, uma situação bem hipotética, pessoal, só para efeito didático, tá bom? Beleza, Elite? Então você foi lá, acabou que você se desentendeu, foi lá querer atirar no outro guarda para poder praticar o homicídio. Você tinha o dolo de tirar a vida dele. Só que por circunstâncias alheias à sua vontade, você não conseguiu matar. Sei lá, alguém tomou tua arma na hora, tu começou a atirar, né? E alguém foi lá e te prendeu, né? Tu não conseguiu consumar o homicídio, não conseguiu matar porque por circunstâncias alheias à sua vontade. Vou dar um exemplo do Código Penal comum. Por quê? Porque se ele colocar uma situação hipotética, tu vai lembrar, mesmo sendo um exemplo lá do Código Penal comum. Tem um rapaz que ele quer matar outro, né? Sei lá, o cara que teve relação com a esposa dele, ele quer matar aquela pessoa, né? Ele vai lá, ele cogita, prepara, vai lá na hora de executar, ele dá os disparos no cara, né? E aí vem uma viatura policial, ó. Ele vê a luz da viatura, né? E a viatura vai lá e ele sai voado, né? A viatura prendeu ele, né? Impediu que ele consumasse lá o crime. Ele não conseguiu consumar, né? Ele entrou nos atos executórios, ele atirou, certo? Pode até ter atingido ou não a pessoa, né? Aí a gente tem a tentativa coentra, tentativa e coentra, né? A gente vai já falar sobre isso, beleza? Então acabou que ele não conseguiu consumar, né? Então a realização, a tentativa, pessoal, é a realização incompleta do tipo penal, né? Então há a prática dos atos executórios, mas não chega a ser consumado por circunstâncias independentes da sua vontade. A vontade do agente ele não consegue, tá bom? Então, ó, tá aqui a tentativa. Pessoal, eu acho que isso aqui é forte para cair, ó. Tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias. Qual é a pena, pessoal? Se eu tento, né, consumar, mas não consigo, vou responder pela tentativa. O que é que diz aqui quando há tentativa? Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, ó, diminuída de 1 a 2 terços, podendo o juiz, em caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Pessoal, tem muita chance de cair esse parágrafo único, eu vou explicar por quê. Apesar de não ter o Código Penal comum, pessoal, lá no Código Penal comum, lá é uma causa obrigatória, né, de diminuição de pena. Aqui não, pessoal, aqui no Código Penal Militar é diferente, tá bom? Ele pode diminuir, o juiz ele pode diminuir de 1 a 2 terços, mas ó, caso excepcional gravidade, aplica a pena do crime consumado. Então, mesmo sendo tentado, o juiz ainda pode aplicar a pena do crime consumado, meu amigo, entendeu? Então, leva isso para sua prova. A regra da tentativa é a pena do crime consumado reduzida de 1 a 2 terços. Eu peço que você decore esse quanto. Sabe por quê? Olha a IDECAN como a IDECAN é safada. Ela tem costume de fazer essas coisas. Sabe o que ela pode fazer? Ela pode colocar lá o dispositivo, tentativa, ela vai botar assim, ó. A tentativa, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ela vai botar assim, ó. Pune-se a tentativa ao crime correspondente. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime. Diminuída, ela vai botar 2 pontos, aí vai botar lá 2 terços, 1/5, pela metade, 1 a 2 terços. Ela vai cobrar esse quanto. Então, nessa parte eu peço que você decore o da tentativa, tá bom? Só nessa parte aqui, lembra, de 1 a 2 terços, diminuída de 1 a 2 terços, tá bom? E pode, o juiz é excepcional, não é a regra, ele pode aplicar a pena do crime consumado, tá bom? Então, regra, a pena da tentativa é a pena, a pena do crime consumado, então ele vai pegar a pena lá do crime consumado e vai reduzir de 1 a 2 terços. A exceção, a pena do crime tentado em excepcional gravidade poderá ser a mesma do crime consumado, né? Aqui é a teoria objetiva temperada. Difícil ele cobrar o nome dessa teoria, mas tá aí para não dizer que o professor omitiu. Você pode perceber, pessoal, que se eu vou tentar matar alguém, por exemplo, né, eu efetuo disparos, chegou a viatura. Só que eu posso ter acertado um disparo na pessoa, eu posso não ter acertado, eu posso ter errado todos os tiros, mas eu só não consumei por circunstâncias alheias à minha vontade. Aí eu quero que você preste atenção, ó. Nós temos a chamada tentativa perfeita e a tentativa imperfeita. O que é a tentativa perfeita? Todos os meios de execução foram realizados, né? A gente chama também de crime falho. Então eu tenho 10 munições para atirar naquela pessoa. Eu
disparei as 10 munições, não acertei nenhuma, tá bom? Veio ali uma viatura policial, tive que me evadir, né? No caso eu não consegui acertar, né? Perdão. Então vamos lá, vamos recapitular. Eu tinha 10 munições ali, eu atirei todas, tá bom? Não consegui acertar nenhuma, certo? Então, ó, todos os meios de execução foram realizados, tá bom? Então a gente chama de tentativa perfeita. E a tentativa imperfeita, a tentativa imperfeita, nem todos os meios de execução foram realizados. Aqui sim, né? Eu tinha lá 3 munições, eu tinha 5 munições, eu disparei 3. E aí chegou a viatura da polícia, eu não consegui disparar as outras, né? Porque eu tive que fugir, tive que me evadir, né? Então eu tenho aí a tentativa imperfeita. Nem todos os meios de execução foram realizados, tranquilo? Então faz essa diferençazinha. Ainda tenho a tentativa branca ou incruenta, né? E a tentativa cruenta. Beleza? Tentativa vermelha também, chamada aqui, cruenta ou vermelha. A tentativa branca ou incruenta, pessoal, ó, não há ofensa ao bem jurídico tutelado. Então, se você atira na pessoa, né, e você não atinge a pessoa, é só você pensar que a pessoa está com a camisa branca, né? Se você não atingir nenhum disparo nela, a camisa vai continuar branca, tá bom? Então, não houve ofensa ao bem jurídico tutelado. Já a tentativa cruenta ou vermelha, ó, há ofensa ao bem jurídico. Então, pense numa camisa branca. Se você atingir, né, vai ficar vermelha de sangue, né? Então, a tentativa cruenta, né? Então, isso daqui, ó, já cobrou. Então, só para descarrego de consciência, é bom que você saiba disso, beleza? Pessoal, uma revisão rápida, tá bom? O professor era para estar lendo só letra de lei. Por quê? A IDECAM, pessoal, possivelmente só vai cobrar letra de lei. É padrão isso aí. Você pode pegar as provas que ela fez recente, que cobrou direito penal militar. Só que, excepcionalmente, se ela quiser fazer aquela diferenciação do aluno aprovado e do reprovado, ela vai botar ali, ela vai cobrar uma teoria, né? Qual a teoria adotada. Ela pode citar uma situação hipotética, acho que em 1 ou 2 questões aí, eu acredito que no máximo, né? Mas a gente não pode omitir também, porque pode acabar cobrando. Se cobrar, né, e o aluno lá vê que caiu e o professor não passou, né? Fica difícil. Pessoal, agora nós temos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Vamos voltar aqui para o intercrimes, ó. Pessoal, às vezes você tá aqui, ó, você cogitou, preparou e executou. Chegou bem aqui, ó, chegou bem nessa parte aqui, certo? Você podia prosseguir, você podia consumar o crime, só que você não consumou porque você não quis. Ou seja, quando eu tenho tentativa, eu quero consumar, mas eu não posso por motivos alheios à minha vontade. Mas tem o caso de você começar a execução, você pode consumar, só que você não quer, tá bom? Então, a gente pode citar um exemplo, né? Você foi lá, quis matar o Paulo Maromba, né? O Paulo Maromba que estava dormindo com a tua mulher, certo? Tu foi lá executar o cara, né? Tu deu um tiro nele, deu outro tiro nele. Aí tu viu que pegou ali no braço, pegou na perna. Aí tu olha lá, não, já estou satisfeito, né? E aí sai, tá bom? Pode configurar uma desistência voluntária, por exemplo, né? Ou então você vai lá, você atirou no cara, depois você impede que a consumação ocorra. Você vai lá, chama a ambulância, né? Você vê que o que você fez ali foi errado, então você vai lá, chama a ambulância e presta socorro, né? Pode ser um arrependimento eficaz, tá bom? Então nós temos esses dois dispositivos, desistência voluntária e arrependimento eficaz, tá bom? Então, ó, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, nós temos aqui a desistência voluntária, ou impede que o resultado se produza. Se eu impedir que o resultado se produza, arrependimento eficaz. Isso aqui, pessoal, também é chamado de ponte de ouro, né? Os doutrinadores chamam de ponte de ouro, tá bom? Então, pessoal, note que na tentativa, a prova pode cobrar a diferença de tentativa e desistência voluntária, tá bom? Na tentativa, pessoal, eu quero consumar, mas por motivos alheios à minha vontade eu não consigo, eu não posso. Na desistência voluntária, eu posso até consumar, tá bom? Então eu tenho 5 munições, eu dou 2 tiros lá, depois eu já me dou por satisfeito, não vou mais continuar, eu desisto ali, eu tenho uma desistência voluntária, tá bom? Eu posso até consumar, mas eu não quero, tá bom? Ou então eu atiro na pessoa, só que eu paro e eu vou prestar socorro, eu vou evitar a consumação, tá bom? Então pode acontecer um arrependimento eficaz, tá bom? Quando eu evito ali a consumação. Então, pessoal, ó, na desistência voluntária eu posso prosseguir, mas não quero. E na tentativa, eu quero prosseguir, eu quero consumar, mas eu não posso. Por quê? Por circunstâncias alheias à minha vontade. E também, pessoal, eu posso prosseguir, né? E ali, por exemplo, eu evito, né, que se produza resultado, tá bom? Eu tenho um arrependimento eficaz, tá bom?
Então, ó, desistência voluntária, ó, inicia a execução, mas voluntariamente não continua a atividade delituosa. A desistência, pessoal, não precisa ser espontânea, tá bom? Segundo o STF, trata de causa pessoal de exclusão da punibilidade. Desistência voluntária, processo de execução ainda em curso. Arrependimento eficaz, processo de execução já encerrado. Em ambos não houve consumação. Esses dois estudos são iguais, no direito penal e no direito penal militar. Beleza, você sabe a diferença de desistência voluntária e tentativa. E se botasse aqui arrependimento eficaz, senhores? Olha só, na desistência voluntária a gente desiste e prosseguir. Olha o exemplo para você não confundir desistência voluntária com arrependimento eficaz. Ambos, pessoal, vai dar no mesmo. Você só responde pelos atos já praticados. Então, se eu vou lá e eu estou efetuando disparos lá contra o cara, né? E eu paro ali porque eu não quero continuar, eu só vou responder pelos atos já praticados. Então, não vou responder pela tentativa de homicídio, porque não teve nem tentativa. Eu desisti voluntariamente. Eu respondo só pelos atos já praticados, no caso, só as lesões corporais. Tá bom? Então isso vai se aplicar tanto na desistência como no arrependimento eficaz. Eu vou já fazer para você um resumo aqui, tá bom? Então, o arrependimento eficaz, pessoal, para você não confundir com a desistência voluntária, no arrependimento eficaz, tá bom? O processo de execução está encerrado, certo? E o agente, né, ele atua para evitar o resultado, tá bom? Eu já vi exemplo do professor falando assim, ele tem 6 munições, ele atira 6 munições, só que depois ele vê o que fez, né? Ele se conscientizou e vai lá e ajuda o cara, ele evita a consumação, ele leva o cara para o hospital, tá bom? Mas, pessoal, o foco do arrependimento eficaz é evitar o resultado, tá bom? Evitar que sobrevenha o resultado. No arrependimento eficaz, ele vai fazer tudo que está à disposição dele, por exemplo, para o cara não morrer, citando o caso do homicídio. Ele vai ligar para a ambulância, ele vai levar o cara no hospital. Não pode consumar, tá bom, pessoal? Não pode consumar. Beleza? Então, o arrependimento eficaz, ele vai impedir o resultado, ele vai impedir que o resultado se produza, tá bom? E ambos aqui, tanto na desistência quanto no arrependimento eficaz, ele só responde pelos atos já praticados. Então, se eu lesiono o cara, atira, eu tenho o dolo de matar, mas na hora acontece a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, eu só respondo pelos os atos já praticados, ou seja, só pela lesão corporal, tá bom? E se o ato que eu já pratiquei nem configurar crime, eu nem vou responder por nada, pessoal, tá bom? Isso é porque ali é um crime, né? Eu causei lesões corporais, mas se não fosse nenhum crime, né? Eu também não responderia por nada, tá bom? Então leva para a tua prova. A gente pode fazer um quadrozinho aqui. A gente ainda tem um arrependimento posterior, pessoal, mas já eu falo sobre ele, né? A ponte de prata aqui. Aqui, pessoal, no arrependimento posterior já consumou o crime, tá bom? Consumou, só que o agente ele vai tentar dirimir as consequências. A gente vai já explicar, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer para a gente poder não errar, pessoal, na hora da prova? Como é que a gente pode fazer para ficar bacana para a gente? Vamos fazer aqui, ó. Você tem aqui, ó, a tentativa. Vou colocar até ali no intercrimes, né? Cadê? Tá aqui, ó. Você tem aqui, ó. Você tem a tentativa. Você tem aqui a desistência voluntária. Você tem a desistência voluntária. Hashtag, você tem aqui o arrependimento eficaz. E eu não falei ainda, né, para vocês, mas você tem um arrependimento posterior. Esse arrependimento posterior, pessoal, aqui ele já consumou, tá bom? Ele só vai tentar dirimir as consequências do crime, tá bom? Aqui não tem... não é causa obrigatória de diminuição de pena, tá bom? Arrependimento posterior, beleza? Então, pessoal, aqui, ó, na tentativa, como eu disse para vocês, pessoal, ó, aqui houve fatos alheios à sua vontade, ou a gente não consegue consumar, tá bom? Então, lembra que na tentativa tem fatos alheios à vontade do agente, fatos alheios à vontade do agente, tá bom? Nesse caso aqui, ele não consegue, ó, ele não consuma. Ele não consegue consumar por fatos alheios à sua vontade. Coloca o resuminho no seu caderno, tá bom? E na desistência voluntária, o agente, pessoal, aqui ele pode prosseguir, tá bom? Só que ele desiste voluntariamente, tá bom? Então, ó, ele podendo prosseguir, ele desiste voluntariamente. Tá bom? É aquela história que eu disse pra vocês. Ele tem lá 6 munições, atira 2 vezes no cara. Aí ele vê, não, já me dou por satisfeito. Vai-se embora, tá bom? Desistiu voluntariamente.
beleza? Ele podia consumar o crime lá, podia matar o cara, mas não quis, tá bom? E o arrependimento eficaz, pessoal, ele passa por todos os atos executórios, tá bom? No arrependimento eficaz, ele passa por todos os atos executórios, só que ele evitou a consumação, evitou a consumação. Ele evitou o resultado, ele ligou para a ambulância, ele levou o cara para o hospital, ele impediu a consumação, tá bom? Agora, no arrependimento posterior, nesse caso aqui, pessoal, houve a consumação, tá bom? Então aqui houve consumação, certo? Só, pessoal, que o agente ele tenta dirimir as consequências do crime, tá bom? Isso aqui acontece depois da consumação, por exemplo, um crime de furto, né? Você pode devolver lá, né? Você pode dirimir aí as consequências desse crime, tá bom? A banca vai fazer como? A IDECAM, o que que essa garotinha vai querer fazer, né? A IDECAM. Se ela cobrar isso aqui, ela vai falar uma situação hipotética, tá bom? Ela vai querer confundir, ela vai perguntar se foi tentativa, se foi desistência voluntária, ela vai citar um caso de um soldado, sei lá, que atirou em outro, né, e tal. Ela vai perguntar, houve desistência voluntária, houve arrependimento eficaz, houve tentativa, ela vai deixar bem claro na situação hipotética. Eu vejo uma questão clara sobre isso aqui. Se a IDECAM quiser cobrar mesmo conhecimento bacana de vocês, né, ela vai cobrar isso aqui. E o que eu peço para vocês, é o que eu disse, a maior chance é dela cobrar a letra da lei. Eu quero que você decore esse quanto, ó. A pena da tentativa é a pena do crime consumado de 1 a 2 terços. Ela pode cobrar isso aqui. Ela cobrou várias vezes essa questão de quanto aqui, beleza? Vamos ver o arrependimento posterior, só que vamos ver só na letra da lei, tá bom? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, tá bom? A pena será reduzida de 1 a 2 terços. Então, no crime sem violência ou grave ameaça, que dá para aplicar o homicídio tem a violência, né, pessoal? Então veja que é mais crimes patrimoniais, por exemplo, tá bom? Ó, no direito penal militar não há previsão desse instituto como causa obrigatória de redução de pena da parte geral, tá bom? Porque lá na parte especial, pessoal, tem a diminuição de pena do crime de furto atenuado, apropriação indébita, estelionato, receptação e etc. Beleza? Pessoal, crime impossível, tá bom? Toma cuidado também, que é outra coisa que pode cair na prova de vocês, ó. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável. Tá bom, pessoal? Então, quando você tem ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, crime impossível, tá bom? Não é aplicado nenhuma pena, somente afasta a punibilidade da tentativa somente quando houver ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto. Tá bom? Então, você tem um armamento ali que ele não é capaz de efetuar disparo, tá bom? Você vai ter uma tentativa, por exemplo, se aquele objeto, né, ele não tem como, aquela arma não tem como efetuar disparo, né? Foi feita a perícia, viu que não tem como disparar. Então, pessoal, ó, vai afastar a punibilidade da tentativa, tá? Por quê? Porque houve ineficácia absoluta do meio, né, ou absoluta impropriedade do objeto, tá bom? Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Pode cobrar essa súmula aqui do STJ. Beleza? Pessoal, vamos logo aqui para o concurso de agentes, tá bom? Ó, concurso de agentes, pessoal, pode cair na sua prova. Ó, nós vimos aqui, né? Ó, crime consumado, né? Pessoal, não precisa falar o que é o crime consumado. É o consumado, quando ele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Matar alguém, matou, consumou, tá bom? Tentativa, já vimos, ó. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena da tentativa, pune a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2 terços, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Desistência voluntária e arrependimento eficaz, já vimos. Ó, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Crime impossível, quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável. Beleza? Pessoal, relação de causalidade é uma aula mais complexa, tá bom? Aqui tem no curso do professor. Eu vou ler com vocês, mas a explicação, se você quiser ver, vai lá no curso do professor de Direito Penal, que lá eu explico bem direitinho, ó. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa.
considera-se causa toda a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Pessoal, leia esse artigo porque isso aqui também é muito relevante, tá bom? A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores imputam-se, entretanto, a quem os praticou. Pessoal, omissão aqui, ó, eu acho que a IDECAN cobrou, tá bom? Na última prova que ela fez. Tem que ter cuidado, ó. A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, tá bom? Então, quanto que vai punir a omissão, pessoal? Quando, né, a omissão ela é relevante quando o omitente devia e podia agir. Veja que não basta dever, tem poder. Ele deve e pode agir, tá bom? O dever de agir incumbe a quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. E a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da sua superveniência. Beleza? Então aqui a gente superou essa parte. Vamos continuar aqui. Vamos para o concurso. Pessoal, concurso de crime também, pessoal. As bancas também, vocês sabem que ela tem um tesão pelo concurso, né? Deixa eu ver se o professor colocou aqui. Arrependimento posterior. Crime impossível. Eu acho que o professor esqueceu foi de colocar o dispositivo. Espera aí. Tentativa, intercrimes. Se o professor tiver esquecido, não tem problema não, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pessoal, o professor não colocou o concurso de crimes, mas não tem problema, a gente desenrola. Aqui é fácil da gente resolver. Beleza? Aqui a gente resolve fácil. Peço até perdão a vocês aí. Cadê? Deixa eu ver se o professor acha aqui. Tá aqui, pessoal. O professor colocou. Pessoal, concurso de agentes. Muito importante para a prova de vocês. Eu peço até perdão aqui os rabiscos. Beleza? Ó. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinados. Vou já explicar. Ó. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outros sim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Eu vou ler tudo, depois vou explicar, tá bom? A pena é agravada em relação ao agente que, pessoal, presta atenção, a IDECAN vai cobrar letra de lei, tá bom? A maioria das questões vai ser letra de lei, a não ser que seja um caso excepcionalíssimo, tá bom, Elite? Mas, maioria, a gente espera que venha letra de lei. A oficial PMMS veio muito letra de lei, tá bom? Então, quando é que a pena é agravada? Ó, em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, coage outrem à execução material do crime, instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Atenuação. A pena é atenuada em relação a agente cuja participação no crime é de somenos importância. Ó, os cabeças, ó, na prática do crime de autoria coletiva necessária, que é a autoria coletiva necessária, pessoal, que para cometer esse crime tem que ter uma autoria. Eu preciso de 2 ou mais pessoas, tá bom? Reputam-se cabeças os que dirigem, provocam, instigam ou incitam a ação. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes considerados cabeça. Então, o oficial sempre é considerado cabeça, se ele estiver envolvido, tá bom? Assim como os inferiores que exerçam a função de oficial. Então, mesmo que eu tenha ali, mesmo que a pessoa que é o cabeça, que ele está dirigindo aquela atividade criminosa, mesmo que ele seja um praça, por exemplo, e tem um oficial participando, o oficial ele vai ser considerado cabeça, tá bom? Caso de impunibilidade, o ajuste, pessoal, isso aqui cai muito, cuidado com esse artigo 54, pessoal, pelo amor de Deus, ó. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime não chegar a ser pelo menos tentado. Então, se eu falo assim, fulano, tu tem que matar aquele fulano mesmo, ele é fuleiragem, ele tá pegando no teu pé, né? Então eu tô ali te instigando, né? Eu te dou uma arma para tu ir matar o cara e tu não chega nem a tentar. Eu tenho como ser punido? Eu que instiguei, que auxiliei? Não, tá bom, não tenho como ser punido. Não pode, pessoal, haver punição se o crime não chegar a pelo menos ser tentado, tá bom? Esse artigo 54 bota um xizinho aí de relevância, tá bom? Beleza? Pessoal, ó, quando a gente fala do concurso de pessoas no Código Penal, concurso de pessoas aqui, certo?
O que é que se dá no concurso de pessoas, concurso de agentes, né, que a gente chama? Pessoal, o concurso de agentes é a possibilidade de duas ou mais pessoas, né, concorrerem para a prática de um crime. Vocês sabem que quando você se junta com outra pessoa para cometer um crime, a chance dele dar certo vai ser maior, né? Então hoje é o que mais está acontecendo, né? Geralmente se junta 2, 3 pessoas para cometer determinado crime, beleza? Isso aqui pode acontecer e acontece bastante, tá bom? Por isso que eu trouxe para vocês, ó, a diferença de crime unissubjetivo, né, do crime plurissubjetivo. Você tem que saber essa diferenciação. O que é o crime unissubjetivo, pessoal? A gente chama de concurso eventual de agentes. Por quê? No crime unissubjetivo, basta um agente para cometer um crime. Exemplo, homicídio, né? Homicídio. Para você cometer um homicídio, você precisa de mais uma pessoa para poder cometer um crime com você? Não, pessoal. Homicídio sozinho você consegue cometer. Você pode cometer homicídio em concurso? Pode, mas é um concurso eventual, vai acontecer eventualmente. Já o crime plurissubjetivo é um concurso necessário de pessoas. É necessário mais de um agente, é um concurso necessário. Você não consegue cometer ele sozinho. Um exemplo é o motim, pessoal. O motim, reunirem-se militares ou assemelhados. Como ele usa o número de militares, a gente pressupõe que seja 2 ou mais, tá bom? Então você não consegue cometer esse crime sozinho, ó. Reunirem-se militares, ó, né? Então pelo menos 2 militares, tá bom? É um crime plurissubjetivo. Por quê? Porque ele é de concurso necessário, tá bom? Lembrando que esse crime é contra a autoridade e a disciplina militar. Ele só tem na modalidade dolosa, tá bom? Sujeito ativo militares, o sujeito passivo, né, que sofre o dano é o Estado, tá bom? E a gente tem o crime de revolta, tá bom? Que é um motim armado. Falou revolta, é um motim armado, tá bom? Então, senhores, lembra, pessoal, que quando a gente tem concurso de pessoas, eu queria até uma tela em branco aqui, mas nem tem, né, pessoal? Deixa eu ver se eu já deixei aqui, ó. Lembra, pessoal, que quando a gente tem o concurso de pessoas, né, nós temos aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês bem interessante, né? Nós temos a figura do autor, nós temos a figura também do coautor, por exemplo, coautor, e nós temos o partícipe, né? Nós temos o partícipe. Então você pode ouvir na sua prova falar dessas 3 figuras: autoria, coautoria, participação, tá bom? Pessoal, quem é o autor? Tá bom? Quem é o autor? O autor, pessoal, é quem pratica o núcleo do tipo. Então você tem lá matar alguém, é aquele que mata, tá bom? Que vai sentar o aço, é o autor, beleza? Quem é o coautor, pessoal? O coautor, né? Ele é uma autoria praticada por 2 indivíduos, tá bom? Nada mais é do que a autoria, só que aqui é praticado por 2 ou mais indivíduos, tá bom? Eles praticam o núcleo lá juntos. Então eu tenho coautoria. Eu quero que você tome cuidado com o partícipe, porque esse aqui é o que mais cai, o partícipe. O partícipe, pessoal, ó, ele contribui para a realização do delito, mas ele se limita somente a instigar, induzir ou auxiliar, tá bom? Então esse partícipe, tá bom? Ou ele só se limita a isso, ou ele vai instigar, ou ele vai induzir, ou ele vai auxiliar. Tá bom? Ele não pratica o núcleo do tipo, matar alguém, ele não vai lá matar com você. Ele auxilia, por exemplo, um auxílio material, ele te dá a arma para tu cometer o crime. Note que ele não vai lá com você praticar o núcleo do tipo, ele só vai te auxiliar. Ele vai te instigar, tá bom? Tu já tem um pensamento ali, né, de matar a pessoa, ele vai falando, mata mesmo, então ele vai te induzir, né? Ele vai fazer nascer o pensamento na tua cabeça para tu matar aquele cara, tá bom? Isso pode acontecer. Então note que o autor e o coautor, eles vão lá e praticam os dois, né? A coautoria é uma autoria, a coautoria é uma autoria praticada por 2 indivíduos, tá bom? Eles vão lá praticar o núcleo, tá bom? E aí, pessoal, entre essas teorias, ó, teoria monista, teoria dualista e teoria pluralista, tá bom? A teoria que a gente adota, já que é uma aula de revisão, pessoal, é a teoria monista. Se você quiser dar uma pausa e ler aqui, fica ao seu critério, tá bom? Mas eu vou logo na lata, porque é o que a prova vai cobrar. Essas aqui podem ser adotadas excepcionalmente. A regra é essa aqui, regra, teoria unitária, tá bom? Teoria monista. O que essa teoria vai dizer? O que a teoria monista vai dizer? Ó? Ela vai dizer que esses caras aqui, tanto autores quanto partícipes irão responder pelo mesmo crime, só que cada qual na medida da sua culpabilidade. Então aqui, pessoal, irão respondem
respondem pelo mesmo crime. Só, pessoal, que cada qual, né, na medida de sua culpabilidade. Então, pessoal, a teoria monista é no bolo. Todo mundo... se você é o partido, se você auxiliou o autor, né? O autor foi lá, matou, só que tu prestou auxílio, vão responder por homicídio, tá bom? Vocês respondem pelo mesmo crime, só que na medida da sua culpabilidade, tá bom? Essa é a teoria adotada, tá bom? Excepcionalmente, você pode adotar essas aqui. Você pode dar uma paradazinha e ler, tá bom? Aqui é revisão, pessoal. Essa aula completa, meus alunos, né? Tem lá no curso. Vocês também tem no curso de vocês, né? A qual vocês fazem parte aí, tá bom? Então, isso daqui é muito importante. Geralmente, né? A banca, ela pode cobrar a exceção. Teoria pluralista, nesse caso aqui, ó. Corrupção passiva e corrupção ativa. Estudem esses dois crimes, pessoal, é certeza. Pessoal, aqui eu dou quase 100% de certeza para vocês. Vai cair o crime contra a administração militar. Eu vou passar na nossa última aula de revisão, que é a próxima. Vai cair, pessoal, é certeza. Vão cobrar corrupção passiva, corrupção ativa. Vai cair, pessoal, não tem como. A IDECAN sempre cobra nas provas mais atuais. Eu vou trazer na última aula. Essa é a segunda aula de revisão, nós temos só mais uma, tá bom? Que eu vou trazer o restante das coisas. Então, pessoal, eu trouxe aqui as principais informações para vocês, tá bom? Tem que saber a letra da lei, leia novamente isso daqui, tá bom? Eu trouxe para vocês o que cai em prova, que a banca geralmente vem cobrar de vocês. É muito importante você saber aqui essas teorias e saber que a teoria monista, ela foi adotada, a teoria monista unitária, né? Ou seja, ela dá igual tratamento, tanto para o autor, como para o coautor, como para o partícipe. Você sabe o que é autor, coautor e partícipe que eu acabei de explicar para você, meu aluno, não é possível, né? Então essa revisão, pessoal, para vocês está sendo muito boa. Vocês vão, se vocês assistirem as 3 aulas, a chance de vocês gabaritar é muito grande. Se não gabaritar, vai errar uma, no máximo 2, porque eu estou trazendo para vocês o que tem de mais importante. Eu só peço o quê? Meu aluno, ajude o professor, deixe só aquela curtidazinha básica. E se você gosta muito do professor, você que faz parte da elite do direito penal militar, você que vai ser um futuro soldado da polícia militar, você vai aí compartilhar com seu colega, né? Vai mandar lá para seu colega para ele assistir também e ajudar no canal. E você que ama mais ainda aí o professor, você que vai ingressar na Gloriosa, vai deixar o comentáriozinho. Professor, tá massa, tô entendendo, beleza? Pessoal, eu já vou agora para outro assunto aqui, é jogo rápido, pessoal. Não dá para perder muito tempo, tá bom? Não dá para perder muito tempo. Eu vou só botar para vocês aqui o que mais cai aqui nos artigos, ó. Cadê? Pessoal, ó, cai muito aqui, beleza? Essa daqui é recorde, pessoal, ó. Essa daqui, ó, artigo 54 é recorde e esse parágrafo primeiro é recorde, tá bom? Ó, a punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando segundo a sua própria culpabilidade. Não, ó, pessoal, essa partezinha é recorde, ó. Não se comunicam outros sim as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O que a banca coloca? Não se comunicam as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, em hipótese alguma. Pessoal, é recorde. Vai se comunicar sim. Quando? Quando for elementar do crime, tá bom? Então, isso daqui é extremamente cobrado. Tomem cuidado, pessoal. Cai muito. Outra coisa que cai muito, os cabeças. Isso daqui também é recorde, beleza? Tomem bastante cuidado, porque isso é muito cobrado, senhores. Eu estou falando de verdade. E saibam a teoria adotada no concurso de agentes, teoria monista, tá bom? A teoria monista, né? Ela tanto diz que os autores como os partícipes, eles vão responder pelo mesmo crime, cada qual na medida de sua culpabilidade, pessoal. Já que, né, ó, a punibilidade dos concorrentes é independente da dos outros, determinando segundo a sua própria culpabilidade, tá bom? E quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado. Adotamos a teoria monista, teoria unitária. Show? Beleza? Pessoal, vamos agora para outro assunto. Nós vamos agora para outro assunto. Isso aqui é do curso do professor. O professor traz entendimento do STF, STJ. É bem mais aprofundado, mas não dá mais tempo agora para se aprofundar. Agora é faca na caveira, agora é rumo à gloriosa.
beleza? Ano que vem, até o meio do ano eu quero ver você fardado, aluno do curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Ceará, tá bom? Você vai passar, Deus vai te dar essa vitória. Agora chegou a sua hora. Não desanime, a sua hora chegou, sua aprovação chegou agora. E eu vou trazer um assunto, pessoal, que esse eu posso apostar com vocês com muita propriedade, certo? Que vai cair. Isso daqui vai cair, pessoal. Excludente de ilicitude sempre cai, tá bom? Ó, vamos lá. Excludente de ilicitude, que você também já deve estar cansado de saber, já deve ter visto no seu curso, nós só vamos revisar. Vai ser uma revisão bem por cima, tá bom? Ó, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. São excludentes da ilicitude, ou seja, ó, não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. E nós temos esse aqui, né? Ó, não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave, praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos por meios violentos a executar serviços e manobras urgentes. Né? Então, pessoal, nós temos aqui o crime, nós temos o crime militar. Lembra que nós temos o crime é fato típico, ilícito e culpável. Isso daqui já é para estar na sua cabeça, beleza? Nós temos, pessoal, às vezes nós temos um fato típico, certo? Só que quando a gente vem observar a ilicitude, tá bom? Nós temos aqui uma causa de exclusão da ilicitude. Se eu excluir a ilicitude, não tem um crime, tá bom? Então, quanto que vai excluir a ilicitude? Quando eu tenho um estado de necessidade, por exemplo, eu tenho uma legítima defesa, tá bom? Estado de necessidade justificante, tá bom, pessoal? Estado de necessidade justificante. Eu tenho legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, eu vou explicar cada um para vocês, tá bom? Vamos começar pela legítima defesa, que é a mais conhecida, né? A mais cobrada, né? Eu acredito que vai cair esse aqui, mas vamos ver esse aqui, tá bom? Porque pode cair qualquer um, é só uma aposta minha mesmo, uma aposta pessoal. Mas eu tenho quase certeza que vai cair para vocês uma questão dessa aqui de excludente da ilicitude. Beleza? O que é a legítima defesa? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Pessoal, palavra-chave, repele injusta agressão. É aquela história, né, pessoal? Você tá no policiamento, certo? E os bandidos centuassem em você, tá bom? Você vai ficar parado. Opa, desculpa, pessoal. Toda vida esse alarme toca. Você vai ficar parado esperando o bandido lhe atingir? Não, você vai agir em legítima defesa. Você vai repelir aquela injusta agressão. Você vai atirar de volta para se defender, defender terceiros, né? Seus colegas lá da viatura. Você pode acabar lesionando ou até matando essa pessoa. Você pode até ter cometido um fato típico, mas você não praticou o fato ilícito, né, pessoal? Não houve ilicitude. Por quê? Porque você repeliu injusta agressão, né? Agora é aquela história. Você tem que usar os meios moderados. Se você tá lá na prática policial, o cara atira na viatura, atira em você, você vai repelir aquela injusta agressão. Tu, pá, o primeiro derrubou o cara caiu. Aí tu vai lá no cara e dá mais 10 tiros nos peitos dele. Aí, meu amigo, nesse caso, você não usou dos meios moderados, você não usou moderadamente os meios, você vai responder pelo excesso, tá bom? Então, você tem que repelir a injusta agressão usando moderadamente dos meios necessários. Ou seja, o cara atirou contra a composição, você atira nele, ele caiu, parou ali. A não ser que ele continue disparando, aí você vai ter que, né, continuar repelindo a injusta agressão, tá bom? Até porque, pessoal, tem casos que você se excede, você atira tanto no cara que o cara atira de volta no policial e a legítima defesa agora é do bandido, porque você foi lá e excedeu, você atirou muito no cara, isso já aconteceu, tá bom? Lá no direito penal comum, beleza? Então, pessoal, legítima defesa é quando você usa moderadamente dos meios e repele injusta agressão. Pode ser tanto atual como iminente. Cuidado nessas palavrinhas aqui, tá bom? Ele pode colocar aqui, ó, somente agressão atual, né? Injusta agressão atual. Então, cuidado, tá bom? É direito seu ou de outro, beleza? Então, essa é a legítima defesa. Beleza? Nós temos aqui, ó, o exercício regular do direito, ó, exercício regular do direito. Ó, o sujeito usufrui de uma faculdade conferida pelo ordenamento jurídico,
desempenhando uma atividade ou realizando uma conduta autorizada. O agente tem que ter consciência e a vontade de agir de acordo com o direito. Exemplo, os boxeadores, ó. Eles sabem que na prática desse esporte ele pode acontecer a lesão corporal, tá bom? Mas eles estão lá, é permitido, é lícito, né, pessoal? Então você está exercendo o seu direito de praticar um esporte, né, que é o boxe, mesmo sabendo que pode causar uma lesão ou até algo mais grave, tá bom? Então nós temos aqui o exercício regular do direito. Vamos ver agora, pessoal, o estrito cumprimento do dever legal. Deixa eu ver se eu coloquei o artigo. Tá aqui, ó, estrito cumprimento do dever legal. Relacionado aos deveres de intervenção dos agentes públicos na esfera particular, com o fito de garantir o cumprimento da lei. Exemplos, todos podem, mas os policiais devem prender em flagrante delito. Pessoal, vou dar um exemplo de estrito cumprimento do dever legal. Você, policial, recebe um mandado de busca e apreensão, né? Então você vai lá na casa da pessoa, né, qual vai ser feita a busca, e você invade o domicílio da pessoa. Você praticou ali, né, você violou o domicílio da pessoa, você está cometendo ali um ilícito, tá bom? Só que você está cometendo, né, aquele ilícito, só que você está cobertado por um excludente de ilicitude, você está com mandado judicial, ou seja, você está agindo em estrito cumprimento do dever legal, beleza? Então esse é o estrito cumprimento do dever legal. A gente tem, pessoal, esse aqui do parágrafo único, ó. Esse aqui é um excludente de ilicitude, que só tem aqui no Código Penal Militar, ó. Excludente do comandante ou excludente inominada que chama, tá bom? Então, ó, excludente do comandante. Comandante no Código Penal Militar é aquele que exerce função de direção de uma organização militar. Ou ele é chefe, ou é diretor, ou é comandante propriamente dito. O comandante, né, sigla para comandante, ó, em situações extremas, pessoal, é só em situação extrema, ele pode compelir os subalternos, por meios violentos, a executar manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas, ou evitar desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque. Um exemplo, comandante que acorda um grupo de forma abrupta diante de um ataque inimigo. Não há crime militar de violência contra inferior, tá bom? Mesmo que ele tenha agido por meios violentos, ele agiu aí por um excludente de ilicitude, a excludente inominada, né? Excludente do comandante. Agora vamos chegar nessa garotinha aqui, ó, estado de necessidade. Aqui eu preciso que você tome cuidado. Porque, pessoal, o estado de necessidade como excludente do crime e eu tenho o estado de necessidade como excludente da culpabilidade, tá bom, pessoal? Então toma cuidado. Aqui, pessoal, essa que ele está falando aqui, ó, é excludente de ilicitude, tá bom? Estado de necessidade como excludente de ilicitude. Quando é que vai acontecer, ó? Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio de perigo certo e atual. Aqui não é atual iminente, é certo e atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. Pessoal, esse estado de necessidade é como excludente, né? Excludente de ilicitude. Eu vou citar um exemplo para vocês, tá bom? Vou citar um exemplo até do direito penal comum que fica fácil de você entender, porque vai se aplicar aqui na situação hipotética. Vamos supor, mas são regras diferentes, tá bom, pessoal? O direito penal comum, ele só adota a teoria justificante. Aqui, tanto teoria justificante como a exculpante entra, porque a gente usa a teoria diferenciadora no Código Penal Militar, tá bom? Então, pessoal, você tá lá num barco, né? O barco vai naufragar, só tem um bote salva-vida, tem você e outra pessoa, tá bom? E vocês ou pega o bote ou morre, certo? Então vocês entram numa briga corporal, você mata a pessoa para pegar o bote, tá bom? Só, pessoal, que você está cobertado por um excludente de ilicitude chamado estado de necessidade justificante, certo? Porque houve um choque de bem jurídico, ó, choque de bem jurídico, vida com vida, tá bom? E você salvou a sua vida, tá bom? Agora, se você vai lá, né, por exemplo, e você tem um bote salva-vida, né? Tem um barquinho ali que cabe duas pessoas. E tem você e outra pessoa lá no barco naufragando. Só que em vez de você levar outra pessoa com você, você leva, por exemplo, sua mala que contém ali objetos caros. Aí você sacrificou uma vida para salvar um patrimônio. Nesse caso aqui, no Código Penal Comum, lá você vai ser punido, tá bom? Porque aqui, ó, o bem que você sacrificou é de maior valor, né? E você salvou um bem de menor valor. Nesse caso não tem como. E aqui no Código Penal Militar, aqui nós aplicamos regra diferente. Nós temos o estado de necessidade como excludente do crime, mas também nós temos o estado de necessidade como excludente de culpabilidade. Nesse caso, pessoal, é possível
que você sacrifique o direito alheio, só que ainda é superior ao direito protegido, né? Ainda que você sacrifique o bem superior. Ou seja, pessoal, ó, nós temos aqui o crime militar, nós temos aqui, ó, fato típico, ilícito e culpável. O estado de necessidade, que é estado de necessidade justificante, né, pessoal, ó, considera o estado de necessidade, ó, quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio de perigo certo e atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado, por sua natureza e importância, é consideravelmente inferior ao mal evitado, né? Então, pessoal, ó, aqui, ó, é inferior, tá bom, ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. Nesse caso, ele vai excluir a ilicitude, tá bom? Já esse outro estado de necessidade, que é o excludente de culpabilidade, ó, veja que ele sacrifica direito alheio ainda quando superior ao direito protegido. Nesse caso, ele aqui é um excludente de culpabilidade, tá bom? Ele exclui a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, beleza? Então toma cuidado que a banca pode perguntar qual que vai excluir. Ele pode dar um exemplo de estado de necessidade exculpante e falar que exclui a ilicitude, quando ele exclui a culpabilidade. Você tem que estar muito atento, isso aqui é muito complexo, tá bom? Mas vamos resumir para ficar fácil, é uma aula de revisão, professor, você já está avacalhando, então vamos lá. Ó, vamos fazer um resumo. Estado de necessidade justificante. Vamos fazer aqui uma diferenciação, né? E o estado de necessidade exculpante. Lembrando que no Código Penal Comum só aceita o justificante. Aqui no Penal Militar que aceita os dois. Essa teoria nós chamamos de teoria diferenciadora. Acho difícil a DECAN cobrar, mas se ela cobrar, a gente adota a teoria diferenciadora, tá bom? No estado de necessidade justificante, pessoal, ó, não há crime. Não há crime. Nesse caso aqui, o bem sacrificado, certo? O bem sacrificado, olha, é de menor valor ao bem protegido. Tranquilo, pessoal? Aqui, ó, o bem sacrificado, o bem que eu sacrifiquei, ele é inferior, ele é de menor valor do que o bem protegido, tá bom? Que é de maior valor. Tranquilo, pessoal? Muito fácil. E o exculpante? O exculpante, pessoal, ó, aqui, ele não é culpado, porque exclui. Nesse caso aqui, pessoal, o bem sacrificado, se aqui, né, o bem sacrificado ele é inferior, né, pessoal, aqui o bem sacrificado ele é superior, né, ele é superior, ou seja, você sacrificou um bem maior, né, ó, ele é superior ao bem protegido, né, você protegeu o bem de menor valor. Se fosse lá no Código Penal comum, você ia ser punido no máximo, talvez uma diminuição aqui de pena, né? Beleza? Só, pessoal, que aqui, tanto o bem sacrificado, né, pessoal, ele é superior e também igual, tá bom? Aqui também pode ser igual, beleza? Tanto superior como igual, beleza? Toma cuidado aqui com essa pequena observação. Então, estado de necessidade justificante, não há crime, certo? Exclui a ilicitude. Né? O bem sacrificado, ó, ele é inferior, né? Ele é menor que o bem protegido. Tranquilo? Já no estado de necessidade exculpante, né, não é culpado, tá bom? O bem sacrificado, ó, ele é superior. O bem sacrificado, ele é superior ou igual, né, ao bem protegido. Quando é que vai acontecer esse estado de necessidade exculpante? Ó? Não é igualmente culpado quem, ó, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado, ó, por estreitas relações de parentesco com a afeição, contra perigo certo e atual que não provocou, nem poderia de outro modo evitar. Sacrifica direito alheio, ó, o direito alheio ainda quando superior, ó, ele pode sacrificar o direito superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoável, exigível conduta diversa. Tranquilo? Bom demais, é um pouco complexo, né? Eu acredito que a DECAN não vai puxar tanto de vocês nessa situação, mas se ela cobrar, ela só pode cobrar de você, por exemplo, né, a diferença, né, do estado de necessidade justificante e exculpante. Excluir a ilicitude, excluir a culpabilidade, ele pode cobrar isso porque é básico, isso é básico, tá bom?
Então, pessoal, fiquem atentos, muito atentos a essa questão das excludentes de licitude. Isso aqui sempre é abordado em prova, pessoal. Ó, isso daqui é para estar na sua cabeça, assim, deve fazer parte da sua vida. Tá bom? Então, cuidado com esse artigo 42. Tem que saber o estado de necessidade, legítima defesa cai muito, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, né? E aqui a excludente do comandante, né? Ó, excludente do comandante ou excludente inominada. Muito cuidado. Pessoal, essa aula eu vou ficando por aqui para não ficar tão extensa e cansativa, já que é uma aula de revisão. Eu vou trazer amanhã a última aula de vocês, vou trazer o restante que tem relevância de cair. Espero que você tenha gostado. De antemão, se você não curtiu ainda, deixe sua curtida, comente e esteja na próxima aula. Se inscreva no canal para você não perder nada, tá bom? Sua hora está chegando, foque o bastante, né? Foque bastante para você poder conquistar seu objetivo, tá bom? Não desista, siga em frente que você está indo no caminho certo e Deus vai lhe ajudar a conquistar o seu sonho. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.